Olá, nosso entrevistado de hoje é um homem da lei. Por onde passa não fica despercebido. Ficou famoso em todo o Brasil quando era juiz em Fernandópolis. O motivo? Um toque de recolher para os menores da cidade. Hoje ele é juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de São José do Rio Preto e logo que chegou teve que enfrentar um grande desafio na sua carreira. Uma rebelião, uma revolta de alunos lá numa escola do bairro Nova Esperança. Com a palavra, o juiz Evandro Pellarin. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Matheus. Doutor, antes de começar a entrar no mundo jurídico, como é que foi a criança e o adolescente Evandro, lá em Jales? Como toda criança e todo adolescente que viveu aí no final da década de 70 ou década de 80, né? Nós tínhamos uma liberdade grande para brincar na rua, enfim, não tinha tanta preocupação, ninguém sabia o que era droga. Sim. Álcool, era muito raro se ter contato com álcool, né? Como é que era a família? Classe média? Mais humilde? Mais humilde, né? Meu pai veio do sítio, né? Com 22 anos. Minha mãe era empregada doméstica, depois foi professora, passou no concurso para professora. E uma família bem humilde, né? Mas, graças a Deus, isso aí, o pessoal sempre trabalhou bastante em casa. E como o senhor dizia, não havia tanto acesso ou tanta criminalidade ou tanta droga à disposição. Hoje em dia parece que o menor, você sai na rua, é quase que um cardápio de ilegalidades e de ilicitudes para ele escolher, né? Ele pode... como é que é isso? De onde o senhor acha que houve as cidades foram crescendo, o Estado não tomou conta quando tinha que tomar conta? O que aconteceu de 2 gerações, 3 gerações, acontecer esse... Olha, acho que tem uma série de fatores, mas nós também temos que buscar alguns que possam dar explicação mais concreta, né? E é uma pergunta muito pertinente. Aí cada um tem um ponto de vista. O meu, em primeiro lugar, é a moleza da lei, né? A fraqueza da lei. A lei, ao longo do tempo, ela só vem enfraquecendo, ela só vem desequilibrando, né, as situações, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje comemora 25 anos, ele desequilibrou essa relação, né? Trouxe uma série de direitos que não são efetivados e ele promete muito. A sociedade, então, fica na expectativa e esses direitos não acontecem, mas mais do que isso, ele desequilibra porque ele não prevê uma gama de deveres para serem aos pais e até aos próprios adolescentes, principalmente. Então, eu acho que essa visão de que tudo pode e nada vai acontecer, né, mais a oferta abundante aí de drogas que nós estamos tendo e a valorização, melhor dizendo, a glamourização que se tem do crime no país, na cultura de uma forma geral, é um caldeirão que nós estamos hoje pagando pela essa educação não traumatizante, enfim, nós estamos colhendo o fruto hoje, o fruto antissocial disso tudo que vem aí ao longo do tempo, né? Mas já que os pais entram nisso, será que acredita que os pais foram perdendo as rédeas dos filhos ou é uma geração de novos pais que nem sabia que podia dominar melhor o filho ou ter um maior controle da criança? O tempo vem fazendo com que os novos pais percam a referência, né, daquilo que pode e aquilo que não pode, né? O que a imprensa ataca e de uma forma maçante na população é que o menor tem muito direito, muita ele regalia. não tem dever nenhum e os pais não podem encostar a mão, né? E certo. Já confunde também conceito entre espancar e correção, sabe? E não pode trabalhar, e não pode isso, não pode aquilo, quer dizer, tudo que é aquilo que impõe uma série de deveres e que conclama o cidadão de uma forma geral, principalmente o adolescente, a ter responsabilidade, não é bem visto, né? E sanção, então, nem se fala, é absurdo, sancionar, punir, não se pode, essas palavras ficaram malditas. E isso aí cria uma confusão geral aí nas pessoas, né? E hoje a gente vê muitos pais que realmente estão perdidos, né? Não sabem o que faz diante de um filho, né, que os afronta, que dá trabalho na escola. Eu acho que uma série de fatores, mas o principal deles, se eu fosse enumerar, é que ao longo do tempo nós tivemos as leis que só enfraqueceram, né, a responsabilidade de uma forma geral. Hoje em dia se a gente analisar a família brasileira, a gente tem os 2 extremos. Talvez a classe média mais alta, do filho único,
e nas regiões mais pobres, nas famílias mais pobres, muitos filhos. O que na visão do senhor é mais difícil de se administrar? Esses muitos filhos, esse filho único que acaba sendo mimado, como é que é essa... Muito extenso, né, fazer essa avaliação, mas demanda um aprofundamento muito grande, mas eu acho que para tentar ser resumido, eu acho que a dificuldade está nos dois lugares, né? Ao mesmo tempo que a gente vai lá na Zona Norte, igual eu tenho ido, de dia, à noite, para conhecer, andar ali Sim. no meio, sentir o que está acontecendo, e estive lá no bairro Santo Antônio, andei lá na rua à noite, conversei com as pessoas, entrei em botecos, conversei com crianças e adolescentes que ficavam na rua, vi que ali é uma feira a céu aberto, infelizmente, quer dizer, com drogas, pessoas, adolescentes consumindo ali, outro fornecendo ali. A gente pode achar isso um absurdo, e é mesmo, mas ao mesmo tempo antes de chegar aqui como juiz, eu estive em algumas festas aqui da alta sociedade, podemos dizer assim, formaturas de colégios particulares, inclusive. E onde ali também... Gente esclarecida, né? Gente esclarecida, onde ali havia ilhas de bebidas destiladas e os adolescentes pegavam a bebida destilada ali na frente do pai, na frente do professor. Quer dizer, a diferença talvez esteja ali na roupa das pessoas, mas também porque a droga, o álcool é droga também, o álcool sendo fornecido também. Quer dizer, então, eu acho que, de uma forma geral, nós não temos muitas diferenças, né? Claro que tem algumas diferenças, sim, mas não tem muita diferença. Eu acho que a falta de percepção daquilo que é certo e errado está em todos os lugares. O senhor acredita que o senhor disse que aquela história, calçou o tênis e foi lá tirou o paletó, foi lá onde o juiz precisaria estar, onde o Estado precisaria estar. O senhor acredita que é uma tendência dos novos juízes, ou isso já vinha acontecendo com o judiciário antigamente, de ir no local, sair do escritório e onde está a população? De uma forma geral, né, o juiz, né, o trabalho dele, ele só trabalha quando ele é convocado, né, que na verdade quando ele é instado, quando ele é provocado. Então ele precisa ter uma ação para que ele não age de ofício, essa é a regra. Mas há algumas exceções, e a maior das exceções é na área da infância e juventude. Na área da infância e juventude, para medidas de proteção, o juiz não precisa esperar que nem o promotor, nem o advogado, nem o defensor, nem ninguém, nem conselho tutelar o chame para agir. Ele pode, de ofício, sem que ninguém o provoque, baixar medidas, decisões para a questão da proteção. Então, eu acho que, diante dessa possibilidade da lei, aí uma convicção também pessoal, eu acho que precisamos estar lá, olhar, conversar e para poder entender a cidade como funciona também, né? Porque cada cidade também tem a sua peculiaridade. Eu vim de uma cidade em Fernandópolis, que é uma cidade menor do que aqui, bem menor, onde era mais fácil a gente ter um trabalho mais incisivo, onde a sociedade civil era muito forte mesmo. As pessoas se reuniam, cobravam, né, ajudavam, estavam ali e diferenciava muito o que é certo, o que é errado e aquilo. Então aqui, como é muito grande, muito esparso, a gente ainda não conseguiu. Então a gente precisa ir conversar, e eu tenho ido a clube de serviço, tenho ido conversar com as pessoas, até para poder fazer um juízo melhor e tentar decidir para causar menos trauma possível. Qual que é o feedback dos menores ou das comunidades quando o senhor vai lá conversar? Não, é positivo? Sabe o que é interessante, Matheus? Porque a gente consegue ter uma visão das semelhanças e das diferenças, né, numa cidade desse tamanho. Você quer ver um exemplo? Eu estive em dois colégios particulares aqui, colégios caros, falando sobre redução da idade penal, né? Em ambos, era nítida a percepção, não só pela intervenção dos alunos, como principalmente pela postura de alguns professores, que eram contra a redução da idade penal, porque, mais ou menos assim, coitado, vai pôr o menor pobre na cadeia. Um reducionismo, para mim, totalmente equivocado. Enquanto que lá a gente vai nos bairros pobres e vai conversar com os pais, com os professores, com as mães, lá eles querem que reduzam, porque lá a visão é muito simples, quem comete crime tem que ir para a cadeia e ser punido. Então, na classe alta, e ali isso, na verdade, é refletido pelas pesquisas, Datafolha colocou isso, quanto mais escolarizado e quanto mais dinheiro, mais contra a redução da idade penal. Porque se tem uma visão
idealizada da sociedade. Entendi. Né? Você tem uma visão idealizada e essa visão idealizada fica ideológica justamente nas classes que começam a ter acesso a mais informação. Mas no povão mesmo, você vai lá, o povão quer o quê? É que quem comete crime pague por ele. Né? Que resolva a situação. Né? E outra, se vai recuperar, se não vai recuperar, é claro que todo mundo quer que recupere, ninguém quer fazer da cadeia um depósito de gente, mas isso nós não podemos também, porque a cadeia é ruim, é mal, nós não enchemos a cadeia, mas enchemos o cemitério. Então, as pessoas têm essa visão, pelo menos ali, então, isso em Rio Preto eu já consegui identificar, sabe? Uma dissonância entre alguém, um determinado nicho, né, em relação a uma média geral que a gente colheu aí. Como é que o direito surgiu na vida do senhor? Como é que foi na hora de escolher a carreira? Já pensava em ser advogado? Como é que foi? Não, na verdade, fiz o colegial despretensiosamente, o direito apareceu, né? No terceiro colegial, pensava fazer a faculdade de medicina, inclusive, mas meus pais sempre disseram que tinha que fazer em faculdade do Estado, né? Não iam pagar. Não ia pagar. Não. Até depois melhorar a situação, poderia até, né? Mas sempre foi muito firme comigo, né? Tem que estudar e se vira, né? E dá um jeito na sua vida. Então eu entrei numa faculdade do Estado para fazer Direito e foi passando o tempo, não era paixão, nunca teve aquela coisa toda, mas eu sempre entendi também, pelo menos cada um tem a sua visão, que a gente tem que fazer mais o que é necessário do que propriamente o que gosta. Mas hoje eu me sinto realizado na minha profissão e não trocaria ela. Sim. E a vara da infância, por um leigo, a gente não conheço, é uma escolha do juiz ou como é que o senhor caiu justamente cuidando de criança e adolescente? Também foi algo meio que por acaso. Por acaso. Eu, na verdade, comecei em Estrela do Oeste, uma vara cumulativa, né? Você lida com todas as matérias, né? Uma cidade pequena, uma comarca pequena, você lida com crime, com civil, com infância, até com direito do trabalho naquela época, enfim. Depois fui para Fernandópolis, onde começa a ter uma especialização. Né? Lá eu tinha direito penal, né? A vara criminal e infância e juventude. Então foi meio que por acaso. E em Rio Preto abriram-se algumas varas para promoção. O juiz ele vai galgando posições conforme determinadas cidades estão num nível, né? Rio Preto é um nível final, certo. Daqui a próxima promoção já é Tribunal de Justiça. Então é a cidade mais perto, meus familiares moram aqui no Mato Grosso do Sul, então é a cidade maior, mais perto. Então vim para cá e meio que também calhou de a vara da infância. Poderia ter sido outra vara também que a gente pudesse estar indo. E no dia a dia, tirando o juiz, o senhor se dá bem com criança? Lida bem com criança e adolescente? Eu acho que sim, né? Eu me policio muito, né? Eu acho que cada um tem os seus pontos, né, de equilíbrio. Eu me policio muito para não ficar com aquela... nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem tanto com aquela visão passional, sim, né? Visão apaixonada, visão... não é assim, mas também não ser uma pessoa fria e que entender que aquilo... né? Eu gosto bastante de criança, lido bastante com criança, gosto de conversar com adolescentes, né? Quando posso e quando tenho eu sempre gosto de estar no meio deles. Eu acho que me passam muita informação de aprendizado mesmo. A gente vai tendo que se atualizar também, né? Muitas decisões hoje são tomadas em função daquilo que o adolescente está pensando também. Sim. Isso é outro lado também, não é fazer cessão, mas é também tentar, né? Eu acho que a função do juiz é tentar fazer esse equilíbrio nas coisas, né? Quem vê a justiça vê uma balança, né? Sim. Eu acho que nossa função também é ir lá e tentar fazer o equilíbrio nas coisas, né? Não uma visão puramente repressiva, aquela coisa toda, mas também do jeito que está. Hoje a balança está tudo para um lado só, né? Quer dizer, hoje está esse laxismo, esse hedonismo puro que está levando a isso. Nós estamos em estado de coisas, né? Doutor Evandro, nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos já, continuando a entrevista com o juiz da Vara da Infância e da Juventude aqui de São José do Rio Preto, doutor Evandro Pelarim. Um breve intervalo, a gente volta já. A Câmara é a sede do Poder Legislativo, a Casa de Leis de município. Também conhecida como a Casa do Povo, é onde são elaboradas e decididas as leis que formam as principais regras de convivência da nossa cidade. É na Câmara onde estão os vereadores, e são eles que decidem, aprovam as leis e representam os interesses da sociedade. Em São José do Rio Preto, a Câmara possui 17 vereadores. O comando da casa é escolhido por votação dos próprios parlamentares a cada 2 anos.
O Poder Legislativo é dirigido pela mesa diretora, composta pelo presidente, vice, primeiro, segundo e terceiro secretários. Os vereadores da Câmara Municipal fiscalizam as ações do Poder Executivo e votam as leis que geram regras locais. Decidem sobre o orçamento do município e as normas de ocupação urbana. Definem também a denominação de ruas e analisam as despesas de cada uma das secretarias municipais. Debatem os assuntos de interesse da sociedade e cobram resultados do prefeito. Fazem cumprir a lei orgânica, conhecida como a Constituição Municipal, que é o conjunto de leis que regem o município. A Câmara possui comissões permanentes, responsáveis pela discussão de diversos assuntos: finanças, obras, educação, meio ambiente, planejamento, saúde, esporte, cultura, justiça e muitos outros. Por meio da TV Câmara, a população fica por dentro de tudo que é discutido dentro da Casa de Leis. A TV entrou no ar oficialmente no dia 19 de fevereiro de 2002. Hoje, tudo o que acontece na Câmara e na cidade pode ser visto na tela da TV Câmara, o elo entre o Legislativo e os munícipes, proporcionando acesso integral ao que os vereadores pensam, falam e votam. A TV Câmara cobre temas de interesse público e educativo, com programas de entrevistas, debates e informativos. A TV é uma ferramenta da publicidade ao cidadão, um dos princípios do poder público. A história de personagens políticos, questionamentos, leitura dos diferentes pontos de vista estão em programas como Questão de Ordem, Câmara Cidadania, Fique por Dentro, Identidade Feminina, Você Conhece e Câmara Notícias. As sessões ordinárias, extraordinárias e solenes são transmitidas ao vivo, com reapresentação em horários alternativos. Toda a programação é transmitida pelo Canal 4 da NET e em breve em sinal aberto e digital. TV Câmara há 13 anos. Verdade, cidadania e transparência no canal do Legislativo. Estamos de volta com a palavra de hoje. O entrevistado é o juiz da Vara da Infância e Juventude daqui de São José do Rio Preto, o doutor Evandro Pelarim. Doutor Evandro, no primeiro bloco a gente falou meio rapidamente sobre a redução da maioridade penal para os adolescentes. Gostaria que o senhor explicasse melhor qual é o seu ponto de vista para o telespectador e pontuasse o que é de positivo e o que é de negativo dessa discussão toda. Primeiro que eu acho que, uma visão muito pessoal, acho que está se discutindo muito, sabe? Muito debate. Sangrando muito, né? Está sangrando muito. Eu acho que precisamos ter mais decisões, eu acho que debate é importante, né? Claro. Enfim, uma questão complicada, vai mexer na Constituição, ninguém está aqui sendo contra o debate, não é isso. Mas eu acho que já debateu demais. Acho que tudo que deveria ser falado já se falou, até pesquisas falsas, né? Já foram colocadas aí na imprensa, tivemos de tudo um pouco, acho que precisava ter decisão. E aí, eu sei que é uma posição também pessoal minha a respeito desse assunto, eu entendo que esse assunto a gente tem que seguir aquilo que a população, de uma forma massiva, né, já tem se manifestado, né? Esses números só crescem, eu acho que o Congresso está lá para representar o povo, e o povo está querendo. E agora, qual o motivo? É recuperar? Não, basicamente é retribuir. É o mal do crime, é o mal da pena. Você conversa com um cidadão comum, o que ele quer? O sujeito que comete um crime grave, mata, estupra, né, rouba e mata em seguida, quer dizer, então ele não está se considerando muito a idade, sim o crime, a gravidade. Eu acho que isso aqui é importante, porque fica a discussão sobre idade e se esquece, às vezes, a natureza do crime. Nós temos hoje, infelizmente, muitas pessoas aí com 16, 17 anos que estão cometendo crimes muito graves. Com intenção de cometer o crime, né? Sabendo, né? Nós não vamos dizer que um jovem de 16, 17 anos não tem consciência de que matar com requintes de crueldade é crime. Não sei aonde nós estamos vivendo, né? Quer dizer,
Então, eu acho que a discussão tem que mais para ir para a gravidade do crime, não só para a questão da idade, né? Eu sei que não é uma posição fácil, cria-se uma polêmica principalmente, mas a polêmica está onde, né? Eu acho que a polêmica não está tanto nas pessoas, na população, que a população definiu. A polêmica está no meio acadêmico, né? A polêmica está no meio intelectual, né? Está no meio, enfim, né? A polêmica está ali, né? Se a gente for identificar, né? É claro que isso não quer dizer que nós temos que ter depósito de adolescente, que temos que colocar adolescente que cometeu crime grave junto com maiores, não é aí. Eu acho que nós podemos criar uma execução diferente, eu acho que é possível fazer esse meio termo, né? Mas o que não dá é para ficar do jeito que está, né? Eu acho que hoje, como a gente já disse, o ECA, né, ele criou um ambiente em que parece que tudo pode, né, em que passa a mão na cabeça, é permissivo. Então essa lei ela vem muito também como um símbolo, né? Ela é simbólica, ela vem como um símbolo justamente para puxar a balança para o outro lado, quer dizer, vamos equilibrar um pouco mais as coisas. Então, por uma série de fatores, eu defendo a redução da idade penal. Logo que o senhor chegou, assumiu aqui em São José do Rio Preto, as boas-vindas foram um pouco turbulentas, não? O senhor já teve que se deparar com aquele incidente na escola lá no bairro Nova Esperança. Como é que foi aquilo? Como é que o senhor avalia aquilo? Onde é que se perde o controle de um grupo tão grande de crianças, porque eram crianças ali, e eles tomaram uma escola, chegaram a fazer professor se trancar em sala de aula de acuados? Eu estive lá, acho que no dia seguinte ao ocorrido, né? Entrei numa das salas que uma sala que havia sido destruída, e já estavam destruindo outra quando a polícia chegou, né? Enfim, pela intervenção cessou aquela depredação. Aquilo para mim é o resultado de alguns fatores, né? Podemos nomear. Primeiro, essa educação, né, do Brasil hoje também, voltando um pouquinho, redução da idade penal, não, vamos pôr na escola. Mas para essa escola? Não vamos punir para pôr aonde? Para pôr numa escola onde tem um método de ensino que fala que a relação tem que ser sujeito e objeto e interação entre eles, né, para se construir algo a partir dessa interação onde diminui-se a importância do professor, que é o mediador que faz esse intercâmbio entre o sujeito, o aluno e o objeto, e aí nós criamos aí crianças que perdem o interesse total por isso, porque não tem um mediador importante que faz essa mediação, quer dizer, ela perde o interesse, ela não vê naquilo algo que possa trazer um benefício para ela, quer dizer, ela fica confusa. O que sobra para a criança? Sobra o impulso, sobra a violência. Isso nós estamos vindo aí nesse método construtivista há 20, 30 anos, né? Nós estamos colhendo esse fruto agora. Quer dizer, será possível que ninguém ainda colocou a mão na cabeça e falou assim, deu errado, muda isso? Quer dizer, não dá. Qualquer número aí, qualquer pesquisa que se faça, ou estatística, ou competição em que o Brasil entra, nós somos vergonhosamente os últimos. Quer dizer, já deu errado, esse modelo de educação deu errado. Nós precisamos ter uma escola com um professor seja forte, que tenha disciplina, não se ensina sem disciplina. Então, essa Nova Esperança é resultado de muita coisa, entre eles isso. Quer dizer, o aluno não vê na escola algo que é bom para ele não vê no professor algo que ele tem que respeitar, sobra para ele o impulso, sobra a violência. É isso, a escola é o resultado disso. Para mim, Nova Esperança é um símbolo disso. Quer dizer, então o que aconteceu? Uma intervenção forte, vários adolescentes sendo apreendidos, né? Nós esperávamos, inclusive, que devido a essa intervenção, a gente poderia ser recebido lá depois com hostilidade, mas ao contrário. Você chega lá, você percebia que a maioria quer estudar mesmo, que quer ter algo interessante na escola, enfim. Então, eu acho que nós precisamos repensar uma série de coisas, mas de nossa parte, aquilo que faz parte da atribuição do judiciário é dizer o seguinte, tem lei, tem disciplina, tem que cumprir. Doutor, e o caso específico de Fernandópolis? O senhor entrou para a imprensa, foi até a imprensa nacional, o senhor instituiu um toque de recolher para os menores. O que levou a chegar nesse ponto de ter que dar um basta nisso? Olha, como eu disse, nós tínhamos uma sociedade muito forte nesse sentido. A cobrança era maior. Cobrança, né? Mas uma cobrança justa, legítima, né? E eu nunca me furtei a ser cobrado, não. E o pessoal dizia, doutor, como é que faz esses moleques na rua aí bebendo até altas horas da noite, não estão nem aí? Quer dizer, nós sabemos que é o resultado da negligência familiar, aquela coisa toda. Agora, eu sempre pensei o seguinte, que o juiz tem que fazer? Ele tem que ficar também repetindo isso aí, não, isso é problema da negligência, isso é problema não sei de onde, fica repassando, dizendo isso como se isso fosse resolver o problema. Entendi. Quer dizer, vamos vocalizar,
que o problema é do outro, espalha e eu estou fazendo a minha parte e me sinto... Não, eu nunca interpretei assim, né? Acho que cada um tem que assumir a sua parte e aí a gente tentou, dentro da lei, buscar uma fórmula que tivesse uma repercussão concreta, né? Que pudesse trazer algo efetivamente que causasse uma mudança nesse paradigma, né? Então, nós começamos pedindo para as polícias irem fazer uma avaliação para nós à noite, trouxeram essa avaliação triste, quer dizer, quantos adolescentes foram pegos à noite bêbados ou, enfim, um estado de aparentemente dependência Sim. química, foram colhidos à noite, tivemos que internar nos dias seguintes, né, chama pai, chama mãe, e isso foi com o tempo e nós percebemos que essas situações de risco aconteciam, potencializavam, porque o risco tem o dia inteiro, Sim. mas elas se potencializavam na sexta e no sábado, porque é quando ninguém está estudando, está trabalhando. Não tem compromisso no dia seguinte. No dia seguinte, exatamente. Nós percebíamos que ela se potencializava à noite, e porque também as pessoas saem de casa à noite no final de semana e começam a usar uma droga lícita para maior que é o álcool. Então, a partir das 8, 9, quer dizer, isso aí vai fazer efeito às 11. Sim. Né? Então, a gente percebia que esse horário era o horário, vamos dizer assim, do problema, né? Como diz a molecada hoje, é o horário da treta, isso. Né? E então nós falamos, não, então menor desacompanhado dos pais, nesse né? horário. E então o grande sacrifício que nós pedíamos para a sociedade era assim, senhores pais, não deixem seus filhos sozinhos. Depois das 11 horas, aos sextas e sábados, né? Porque se nós encontrarmos e estiver em situação de risco, nós vamos recolher, nós vamos chamar o pai e a mãe, vamos ver se tem negligência e aplicando aquilo que é lei, movimentamos isso. Ao longo de 7 anos, nós diminuímos o que nós queríamos atacar, que era a situação de risco, né? Quer dizer, o menor envolvido o menor se vitimizando, né? Sim. Então nós conseguimos aplacar isso, mas teve uma ressonância disso que nós não contávamos, eu não esperava isso, e que na verdade aconteceu de uma forma mais significativa e que a sociedade percebeu rápido, que foi uma queda vertiginosa dos atos infracionais, que são os crimes cometidos por adolescentes. Então, principalmente crimes contra o patrimônio, furto, roubo, né, lesão corporal também, crime contra a pessoa, brigas, essas coisas foram caindo ao longo do tempo, caindo e a sociedade foi percebendo isso. Quer dizer, a situação de segurança foi melhorando e é por isso, então, que a sociedade depois abraçou e, enfim, foi uma experiência muito boa. O senhor consegue lembrar, assim, de cabeça, algum caso concreto de alguma família que procurou, falou, olha, esse menino estava perdido e por conta disso... Ah, sim, né? Tem vários, né? Olha, a última conta antes de sair de lá que nós fizemos, assim, por baixo, né? Nós tivemos algo em torno de 800 ou mais menores de 18 anos que foram recolhidos em pouco mais de 6 anos, quase 7 anos, né? Então, um universo muito grande, né? Eu me lembro que, dependendo do lugar que ia, né, se ia num bairro pobre ou num bairro de classe média, ou no classe alta, ou na avenida, ou num clube de serviço para fiscalizar, e chegavam aqueles jovens desacompanhados, né, tinham um jeito de lidar, mas de uma forma geral, os pais abraçavam a tese, os pais agradeciam e ficavam mais atentos, né? E os próprios adolescentes também, a gente percebeu que foi criando mecanismos diferentes, né? Então, abriram-se boates que fechavam às 11, só para menor, não entrava adulto, não tinha bebida alcoólica, né? Os pais começaram a fazer festa para os filhos dentro das suas casas. A própria sociedade vai encontrando meios. Vai encontrando meios, quer dizer, ninguém estava impedindo a diversão, o direito de ir. E depois, no limite, quer sair, quer ir para a rua, vai com o pai, com a mãe ou com algum maior que responsável, né? Quer dizer, então a gente percebia que teve essa mudança de comportamental também, que trouxe benefícios em geral, para a coletividade, né? Doutor, o senhor falou muito, eu sei que é difícil pôr numa balança e avaliar isso, mas o senhor falou muito da bebida. Que mais mal hoje em dia causa para o adolescente? É a dependência química pela droga ou a bebida que está ali na geladeira de casa, no bar da esquina? Não sei se dá para fazer uma medida assim, né, taxativa, mas é evidente que dependendo do contexto, do ambiente que está, né, a que está mais fácil ali e mais aceita que a bebida, embora proibida, o menor, né, toma, aí ele fica com os freios morais. Sim. Todo mundo sabe que a bebida relaxa os freios morais, aí depois ele, né, experimenta a maconha e assim vai. A maconha também hoje, no meio do adolescente, virou um lugar comum, né? Então hoje, nosso caso aqui, a gente quando vê a maconha, infelizmente você começa a falar assim, isso é um lugar comum, porque hoje a molecada está indo
para droga pesada. Coisa pesada. Cocaína, mesmo. Né? São as drogas sintéticas, né? Aquilo que causa dependência forte, né? Então, eu acho que é uma forma geral, viu, Matheus? Eu acho que não tem muito, dá para fazer muita medida, não. O que a gente percebe é que o álcool está sempre no princípio das coisas. Ele está no princípio, ele levanta a bola. Né? Exatamente, Isso. ele levanta a bola para as outras que vêm, né? Doutor Evandro, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e a última pergunta, na verdade, é uma provocação que a gente faz para todos os entrevistados. Qual o seu lema de vida? Acho que eu nunca tive um lema de vida. Nunca parei para pensar um lema de vida. Olha, eu fui... Trabalho, né? Eu sou mais ou menos como aquele barco à vela. Para onde o vento vai, nós vamos... Tomara que a única coisa que eu rezo e peço a Deus, cristão, católico que sou, é que me sopre bons ventos, só isso. Muito obrigado pela presença. Você ficou com o programa Com a Palavra, você está na TV Câmara. Confira a nossa programação, continue aqui com a gente. Eu agradeço ao doutor Evandro pela visita e até mais.